Fala pessoal do canal Júnior Santos, beleza? Então pessoal, hoje eu vou explicar, para você que tem vontade, de gravar seus projetos, e não sabe como começar, entendeu? Não tem noção mais ou menos de como é que a coisa funciona, tá legal? Eu vou explicar hoje sobre as placas de áudio, ou interfaces de áudio, né? Geralmente para você começar a gravar, você precisa ter, um notebook, um computador, né? Se você também tiver um tablet que tem sistema operacional Windows, também funciona, né? Mas basicamente você precisa de uma placa e um computador, tá bom? Para você poder já começar a gravar alguma coisa, tá legal? Eu particularmente, eu vou falar da placa que eu uso aqui para vocês e mais ou menos mostrar para vocês para que serve, né? Você que não tem conhecimento, qual a utilidade da placa de áudio, beleza? Ó, essa minha aqui é a Quad Capture da Holland, né? Uma placa muito boa para mim, uma das melhores que tem no mercado, tá legal? Essa placa, pessoal, ela conta com duas entradas, né? Aqui para você ligar o microfone dinâmico, o instrumento, tá? Para você poder gravar. Aqui são os volumes, né? No caso, o volume aqui de cada canal, né? Caso ela tenha os dois canais, então os dois volumes. Aqui eu tenho um botão de Sense, né? Ou seja, aqui eu usando essa função, o que que acontece? Ela já me dá um volume ideal, tá? Da gravação, o volume ideal, a qualidade que eu preciso, tá? Para poder gravar, sem eu ficar procurando aqui nos volumes, tá bom? Eu tenho esse volume aqui também, independente da gravação, ela pode sair dobrada a gravação, né? Quando você estiver gravando, dependendo se esteja no centro aqui ou para um lado ou para o outro. Tá? Isso aqui tem que ser mais na prática para explicar para vocês também, para vocês entenderem. Aqui eu tenho um botão, né, de mono estéreo para você gravar já em uma dessas duas funções, ou mono estéreo, beleza? Aqui eu tenho uma entrada de fone de ouvido, né? É muito importante também, né, para você tá conectado ali o fone, ver como é que a gravação tá ficando, a qualidade da gravação, né? E aqui eu tenho um volume geral desta placa, né? O volume geral dela, tá bom? Essa é a parte, né, frontal aqui da Quad Capture. Agora bora para a parte de trás, tá bom? Aqui, pessoal, é a parte de trás da placa, beleza? Aqui, ó, a alimentação dessa placa é por aqueles cabos de impressora USB, tá? Essa placa, no caso especificamente, ela não tem uma alimentação, né? Ela não tem uma alimentação, no caso de algum transformador ou alguma coisa, tá? Ela não é alimentada assim, ela é alimentada diretamente no computador, o computador alimenta ela. Tem placas que tem, né, uma fontezinha de alimentação, essa não é o caso, tá bom? E aqui eu tenho duas entradas MIDI, aqui, entrada e saída MIDI, tenho aqui as entradas e saída coaxial, que é para distribuição de áudio. Geralmente essas duas funções aqui eu não utilizo, né? Mas possa ser que em outros casos elas ajudem de alguma forma, tá? Para mim aqui eu não uso, não utilizo, beleza? Ela tem, pessoal, aqui ó, as duas saídas, tá? Eu mostrei lá na frente agora as entradas e aqui são as saídas, tá bom? As saídas da placa, duas saídas também, beleza? Duas entradas e duas saídas, tá legal? Aqui eu tenho algumas chaves que eu posso, independente da posição, né, do instrumento que eu esteja gravando, botar aqui na função que mais me adequa ao que eu estou gravando no momento, tá? Ela também tem essa chavezinha aqui para questão de aterramento, né? E dependendo, se você tiver muito aterramento, muito ruído ali, aquelas vibrações chatas de ruído, ela corta, ajuda a cortar aquilo ali também, tá? Aqui é a função do Phantom Power, não sei se vocês já ouviram falar. O que significa isso? Vocês têm aqueles microfone condensador, aqueles microfones mesmo de estúdio, que só funciona se tiver essa função, tá? Então, se você for comprar uma placa e você está afim de usar um microfone de estúdio, você tem que saber que tem que ter esta função aqui, ó, 48 volts, tá? Que é a alimentação para esse tipo de microfone, tá?
especificamente para microfone condensador. Microfone dinâmico, você pode usar tranquilamente sem essa função, mas condensador não, tá? Você tem que ter, ela tem que ter essa função de 48 volts aqui do Phantom Power, tá? E aqui, como eu falei, a questão das outras chaves é para a questão de regular, né? Ou de tirar o ruído de alguma coisa que venha estar incomodando no momento, tá legal? Então essa, pessoal, especificamente é a minha placa Quad-Kepler que eu uso, tá? E as suas utilidades, tá? Aí você pode perguntar, Júnior, mas tem outras placas aí legal? Tem muita placa legal, tá? Muita placa legal e com custo-benefício, tá legal? Que você pode encontrar aí, né? Que vai ajudar muito você aí a gravar os seus projetos, tá? No dia a dia, tá legal? E para você, pessoal, que não sabe a utilidade da placa, assim mesmo no geral, a principal função de uma placa de áudio é ela tirar a latência que existe, né, na hora da gravação, quando você está gravando, entendeu? Explicando melhor, latência é o seguinte, quando você toca, né, o instrumento, essa latência ela pode levar ou não um atraso, né, do seu áudio, ou seja, você aperta, você toca e esse áudio ele chega para você atrasado, tá? Então, isso é a latência. As placas de áudio geralmente elas servem para isso, é uma das principais características das placas. Tirar essa latência, ou seja, o tempo vai chegar real para você, tá? O tempo você toca e chega real, tá legal? Então essa é uma das utilidades, né? E as outras, como eu já expliquei aqui, no caso dessa que eu uso, tá? Essa aqui é a Quad Kepler, a Roland, beleza? Então geralmente a placa de áudio é isso, entendeu? Serve para a primeira função mais importante dela, vamos dizer que seja essa, tá? Tirar a latência que existe. Essa placa aqui, nesse caso, o drive que eu uso é o drive da própria Roland, né? Eu tenho um drive que, quando eu já conecto ela e tenho acesso à internet, ela já instala automaticamente, né? E pode ser usado também com o AUS for Wall, que é outro drive de áudio, né? Que existe aí, pessoal que já grava sabe qual que eu estou falando. Vou falar dele também aí nos próximos vídeos que a gente for botar na prática, né? Como é que a gente instala, os cabos necessários, as configurações, tá bom? A DAW que eu utilizo, tá bom? A gente vai fazer na prática. E explicando, a explicação, no caso de hoje é essa, tá legal? A placa de áudio serve para isso, tudo que eu falei, e independente da placa, uma ou outra, basicamente elas têm a mesma função, que eu digo assim, a mesma, como eu posso dizer, a intenção delas é um, o objetivo delas é um, tá? Independente da função que elas tenham, ou a qualidade que elas têm, a função delas é a mesma, né? Que você consiga gravar em casa, que você consiga gravar sem ter problemas de latência, né? E aproveitar o melhor a função que ela tem, para que você possa aproveitar, independente da placa, né? Cada placa tem a sua, né, especificação aí, mas geralmente elas têm o mesmo objetivo, tá? Para fazer gravações em casa, gravações mesmo, tá? A custo-benefício, beleza? Então é isso. Próximo vídeo aí a gente vai dar continuidade aí, beleza? No caso das configurações, tá legal? Que você vai precisar para você poder estar utilizando a sua placa de áudio. Beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, até o próximo vídeo.